Inspire-se Eurocotina. Nesta edição, JM Arquitetura, Juliana Bouzas e a Michele Santos. Que projeto bacana, hein? Ficou bacana, né? Posso mudar pra cá quando? Eu também queria. Só não pode porque eu mudo antes. A gente gosta de comentar uma coisa muito legal, né? Toda planta tem muito potencial. É claro que num apartamento, num prédio, né, é feito sempre voltado a um público genérico. Agradar a todos. Para agradar a todos. Sim. Mas quando o escritório pega o projeto e começa a trabalhar isso, necessidades do cliente... Entender o jeito de morar. Pode mudar tudo, né? E aqui é uma delícia, né? Esse é o ponto legal. Eu fico imaginando como é gostoso isso, porque dá vontade de você morar. Todas as casas que vocês terminam, dá vontade de vocês morarem também. Não, e o interessante é que quando você abre a porta, você já sente uma atmosfera que está totalmente ligada à personalidade do morador, né? É verdade. Passa a ser algo diferente do que a planta que a construtora entrega, né? Porque tem uma alma ali, né? De alguém. É muito importante isso, né? A gente entender o que faz a pessoa amar a casa dela, pra gente trazer isso pro projeto. Né? Então, esse foi um caso, né? A gente fez uma alteração enorme aqui na parte de baixo do apartamento. Tinha um dormitório a mais, a cozinha era separada da sala, era tudo bem pequenininho, né? A parte daqui de baixo. E hoje parece um apartamento enorme, né? Tudo muito amplo. Isso é interessante, porque vocês contando como era, né, o antes, como era essa planta, que tinha um grande potencial, mas os espaços eram realmente muito pequenininhos. E a proprietária fez um pedido, assim, importantíssimo. Ela tem uma conexão muito grande com o mar, e ela, até por isso, a escolha desse local, e ela queria que de todos os ambientes da área social ela conseguisse ver o mar. E nós conseguimos colocar as áreas de convívio totalmente virada para ele, né? E a parte legal é que aqui é um duplex, né? Esse prédio tem essa brincadeira que eu acho muito interessante. É bacana. Alguns apartamentos são duplex, outros não. Isso é legal, porque cria até um conceito arquitetônico um pouco diferente. Sim. Você não tem só os duplex na cobertura, né? Quase sempre é o que no padrão é o que acontece, mas aqui você vai fazendo essa brincadeira e dá um tom muito interessante, muito inteligente, eu acho. E é até legal, né? Porque com certeza um apartamento vai ser bem diferente do outro, né? Isso eu acho muito bacana. E a gente consegue explorar bem a planta do apartamento dessa forma. Muito legal, muito legal. Vamos começar um pouco começar a partir da ideia geral. Nós temos 2 pisos, né? 2 andares. Na parte superior ficou toda a área íntima. E ficou muito bem dimensionada, inclusive, né? Ficou bom, né? Tem o dormitório do casal, com a varanda, que foi mantida a varanda, diferente aqui da parte de baixo, né? E tem mais um dormitório, que seria o dormitório de hóspedes e escritório deles. Que ficou muito interessante, né? A parte mais legal é a quantidade de armários pro rapaz e para... Mas sempre tem uma proporção mais né? Brincadeira à parte, né? A possibilidade de ter um closet acaba sendo muito interessante, muito legal, né? Que acaba criando mais espaço. E eu achei bem interessante que vocês fecharam o closet. Você tem a sensação de armário, guarda-roupa grande. Porque na planta da construtora ele não era um closet, era um vão mesmo, que era o espaço do armário, era só aquele pequenininho. E nós transformamos ele num closet, trouxemos o armário para frente, então conseguiu até aumentar, né, olhando de frente para lá. Sim, então a gente aproveitou cada espaço, né? Como a gente falou, é um apartamento pequeno, mas que tinha, né, um potencial enorme que nós aproveitamos. A gente está passeando com as imagens e dá para entender exatamente a proporção disso, né? Essa área de escritório, que é na verdade um reversível ali, você também tem um sofá, quer dizer, se você precisa atender hóspedes, também consegue. Ele vira cama. É muito bacana. Isso é muito interessante, né? Porque é um pedido deles, né? Que tivesse um sofá-cama que fosse confortável, que ele é um colchão de verdade, e que pudesse atender quem viesse passar uns dias com eles, né? Legal. E, claro, home office, né?
ter o escritório. Hoje não tem mais como dispensar. É obrigatório ter home office. É obrigatório. O interessante é que mesmo algumas pessoas vão retornando aos espaços de trabalho, home office acaba sendo uma necessidade alguns dias da semana, esse modelo híbrido que acaba sendo bem legal. Né? É verdade, acho que desde o começo, né, da pandemia, todos os projetos, acho que raríssimas exceções, pediam um espaço de home office confortável. Tinha gente que se adaptava fazendo na mesa de jantar, e não dá, né? Passar muitas horas trabalhando numa mesa de jantar é muito desconfortável. A cadeira não é certa, né? A iluminação não está correta, fica tudo errado. E aí esse desconforto, você não entende. Não rende. Você não entende por que não produz como deveria. Sim. Assim como uma cozinha mal projetada, a gente não produz como deveria. Não dá nem vontade de usar, né? Não dá nem vontade de usar. Aqui é totalmente diferente. Eu achei muito interessante porque nessa brincadeira da ilha, né, ao invés daquele do cooktop que a gente está mais habituado, vocês usaram um dominó mais aqui barbecue, seria um né? Barbecue, né? Sim. Que legal isso, muito interessante. Não, ele é ótimo. Dá para, por exemplo, grelhar uma carne direto nele. Ele tem as as pedras vulcânicas, né? Que elas ficam incandescentes, então ajuda a distribuir bem o calor. E é uma peça que a gente adora. Sempre que é possível a gente coloca no projeto. Você comentou, né? Porque são duas bocas, mais barbecue. É um apartamento de temporada, então para a necessidade dos moradores funciona perfeitamente. Viu? Quando a gente fala de projeto, é isso, é saber exatamente esse briefing, conhecer, né, como vai funcionar, como a família vai usar. Sim, e esse programa de temporada tem tudo equipado. Um dos pedidos dela foi: não cozinho muito, mas gostaria de explorar mais. Então, uma cozinha que me convide a isso. Olha que legal. E os equipamentos fazem isso, né? Faz toda a diferença, né? Um equipamento de qualidade, bonito, junta tudo, né? O bonito, o funcional, então dá vontade, convida para a cozinha, ainda mais um espaço todo integrado, então vai receber os amigos, vem todo mundo passar o final de semana junto, então tá todo mundo convivendo junto no mesmo espaço enquanto a cozinha é utilizada. Então fica um espaço agradável e convidativo. Aqui a gente tem esse trio Eletromec, e super funciona, especialmente a gente pensando em espaços integrados, coifa. Coifa é importante. Não, a coifa precisa funcionar, né? Porque senão o apartamento inteiro fica com cheiro de comida. Uhum. Então, uma coifa boa, o que ela faz? Ela deixa aquele cheirinho gostoso da comida, mas não impregna em nada. Acabou de cozinhar, o cheiro vai embora, né? Não fica o cheiro da gordura que impregna. Então, a gente sempre fala que a coifa num espaço integrado, como você falou, ela é essencial ser uma coifa de qualidade, com poder de sucção de excelência, né? E que dê conta dos equipamentos que estão sendo utilizados. Por exemplo, o barbecue a gente sabe que faz um pouco mais de fumaça. Sim. Né? Tem que ser bem dimensionado de acordo, né? Isso. Então o pessoal lá da Eurocortinas é ótimo para isso, né? Porque a gente fala, ó, eu gosto dessa coifa, eu gosto desses elétricos, funciona. E eles dão aquela aula sempre que a gente vai lá. Não, é incrível. Até eu tô ficando quase técnico, né? Porque a gente escuta tanto, né? E vai aprendendo cada vez mais. E vai conhecendo toda essa diversidade de possibilidades. Sim. Eu imagino que para os profissionais, né, para os escritórios, isso seja muito especial, porque você consegue entender exatamente como usar. Toda a questão de dimensão, não é? Que faz diferença no projeto. E tem sempre aquele produto que você se apega e que você quer usar sempre. E tem o forno da Gorenge, ele tá sempre no nosso projeto, eu tenho na minha casa. Então, eu falo pra todo mundo, eu adoro esse produto, coloca. Porque fala com propriedade. Vamos dar uma chegadinha pra cá, porque essa torre quente, eu gosto de comentar, quando a gente tem os espaços integrados, é um grande desafio, porque a gente quer peças lindas. Sim. Ou escondo tudo. É verdade. Uma coisa ou outra. Mas a gente não tem muito risco, correndo muito risco lá, né? E aqui você tem itens belíssimos de design. O design é muito bacana. Esse refrigerador é um daqueles queridinhos, né? E algo que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, né?
as cores, né? A gente tem 3 marcas, né? Porque a lava-louças é da Cuisinart. E não parece que é tudo da mesma linha, porque o inox é o mesmo, que é o 304, e a gente vem com uns detalhes no preto, que é algo que une todos, né? Então a gente tem uma linguagem única na cozinha. O design, ele tem uma similaridade, né? Sim. Tem algumas referências de uma peça e de outra que você acaba conseguindo fazer uma composição extremamente agradável. Isso, e até o pouco dos preços que a gente tem, né, na torre quente, na lava-louça, a gente consegue jogar ali pra geladeira, que é xodó, sensacional, né? É o xodó, essa geladeira. A gente também. Eu sempre brinco, comentando um pouco, isso para mim tem uma questão de memória afetiva. Eu sou um senhorzinho já de idade, né? Então, nasci nos anos 1960, então era muito comum, muito essa cara, né, das peças, né? Então, é legal que hoje você consegue ter uma peça com esse design, né, retrô e tal, que vai com essa referência, mas você... tecnologia super atual. Esse aqui é o grande barato, sim, né? Isso muda tudo, né? Todo o conceito, né? Aqui vocês usaram 2 fornos separados, né? Micro-ondas e forno mesmo, né? Exatamente. Mas não é aquele, no caso do micro-ondas, não é o combinado, que é um outro tipo de Sim, é o convencional mesmo, só que modelo de embutir, né? É bacana quando a gente consegue usar a mesma linha, porque a gente consegue instalar eles muito próximos e aí parece que é uma coisa única, né? Eles se unem. Não precisa ter a divisória no armário, né? Legal. E essa linha, eu acho, uma coisa que eu gosto muito da linha da Eurocucina é a questão de ventilação necessária para os elétricos. A gente não precisa ter aquelas caixas enormes para ventilação, então a gente consegue ter, ainda mais num espaço que é menor, a gente consegue reduzir deixar isso o armário, racional, né? Sim. Bom, lava-louça é outra peça que ninguém mais abre mão. De forma alguma. Hoje não dá mais, né? Enquanto a gente fala, Alexa, lava a louça, e ela não funcionar, precisa ter uma dessa aqui. Mas é interessante. Antigamente, algumas peças, né, alguns itens, eram peças de luxo. Hoje não é mais, são peças... Imagina a pessoa que tem um apartamento de férias, vem pra passear, pra relaxar, tem que ficar lavando a louça, né? Acaba que é um apartamento de estresse, então tem que tudo funcionar. Ou até no dia a dia, né? Hoje o dia a dia de todo mundo é tão corrido, então trabalha tanto. Tudo que puder trazer praticidade pro dia a dia, imagina, ficar preso lavando louça, ninguém quer mais, né? Passa tudo tão rápido, né? Tem que aproveitar direito o tempo. Aí a gente consegue ser chefe legal, né? Porque você vai pegando já... É verdade, né? Até eu vou cozinhar desse jeito. Aqui todo o conjunto, inclusive a cuba e os metais também são Eurocutina. Inclusive o liquidificador. Que a gente conseguiu nessa cor rosé gold, que super combinou aqui com a decoração do espaço. Então ficou bem bacana, né? Isso, e os metais, a cuba, tanto os metais aqui, o metal da cozinha, como os metais dos banheiros, são todos de lá. São todos de lá. Eu gosto de chamar a atenção uma questão, novamente, quando a gente tem os espaços integrados, a louça, né, alguma louça eu não coloco lá, aquela louça mais rapidinha vai para cá, mas a cuba tem que ter uma certa profundidade, né? Senão tudo fica muito visível. É verdade. Normalmente são questões de projeto. Isso, o tamanho da cuba, a profundidade, é tudo compatibilizado no momento de fazer os armários, né? Da gente estudar o layout, o tamanho da cuba, que funcione pro tamanho da bancada. E no caso a gente conseguiu, apesar de ser um apartamento pequeno, a gente trazendo a ilha, a gente conseguiu uma cuba que tivesse um tamanho confortável, né? Eu gosto muito dessa cuba, porque ela vem com esse acessório enceramado. Você lava um copo, você deixa secando aí dentro, não tem nada na bancada. Vai cortar um legume, você consegue deixar aí pra lavar. É muito funcional. Vamos combinar que é difícil achar um escorredor que tenha cara de alguma coisa legal, né? Como a gente trabalha com design, né? A gente procura essa parte, né? É sofrido, não é verdade? A gente gosta muito daquela calha úmida, né? Mas justamente a questão são os espaços. Novamente, o espaço. Precisa uma profundidade um pouco maior. Isso. Então, essa é uma solução ideal mesmo. Bacana. Aqui a gente ainda tem a adega, não é? Sim, que a gente aproveita o espacinho embaixo da escada. Eu vou pedir para o Jorge dar uma geral
legal, porque a gente consegue imaginar, vocês me falaram, é um apartamento de temporada, mas um apartamento muito confortável, tanto para quem vem, só o casal, por exemplo, mas também para receber convidados. Sim, com certeza. Porque vocês conseguiram criar um ambiente tão amplo, espaçoso. Eu vou pedir para o pessoal tentar fazer o exercício de imaginação que eu estou fazendo, que é tentar imaginar a porta fechando aqui, né, parede isolando a cozinha, né, o quarto aqui. O quarto aqui, aí você conseguiu ter. Isso é muito legal, que é novamente reforçar a ideia de projeto, não é? Sim, é justamente isso, né? A gente entender as necessidades, saber quem é o morador, como que é o dia a dia dele no apartamento, para a gente poder repensar toda a planta e trazer isso para o projeto. Conseguir uma configuração que valorize, né, a planta e que atenda às necessidades dos moradores. Bacana. Bom, a gente falando de adega é um outro daqueles princípios muito interessantes, né? Porque hoje você consegue ter, mesmo num equipamento bastante compacto, que é o caso dessa peça, mas você consegue ter as divisões, né, pro vinho tinto, vinho branco, champanhe. Isso é muito interessante. Essa é muito bacana. Ela tem as duas zonas que você consegue colocar um espumante, um frisante, na temperatura mais gelada, ou vinho branco, como você falou. E abaixo o vinho tinto. Hoje elas estão ali nas mesmas temperaturas, mas ainda está vazio. Mas aí quando for separar, consegue colocar a temperatura certa do vinho que está armazenado ali dentro. E é interessante, né, uma curiosidade que o vinho, muita gente... como nós estamos num país quente, né, com altas temperaturas, mesmo o vinho tinto, né, a temperatura ambiente na Europa não é a temperatura ambiente nossa. Então, é justamente essa brincadeira, né, de climatizar um pouquinho, né, para você tomar na medida certa, na posição certinha. Né? Detalhes tecnológicos e, é claro, que fazem parte do projeto, essa inteligência em cima do projeto, né? Do design, não só o design, mas toda a praticidade que os elementos acabam... É verdade, entender a função, né? E a necessidade do cliente, né? Tem cliente que gosta da adega, tem cliente que prefere uma cervejeira, por exemplo. Alguns querem o combinado, adega e cervejeira, né? Então a gente tem que entender isso. Qual é a necessidade, o que você prefere, se deve também, porque você vai usar, né? Então não entraria num projeto, né? É importante entender isso, o que vai usar para a gente poder sugerir no momento de fazer o projeto. Perfeito. Tem um cantinho escondido, né, que eu vou revelar aqui, porque eu ia deixar passar, mas eu não vou deixar, porque eu acho que, novamente, eu gosto muito de enfatizar a ideia de projeto, de como você resolve questões, né, que poderiam ser mal resolvidas. Mas quando se consegue resolver bem, e aí no caso é essa lavanderia. Eu acho que podia ficar a enquete. Onde está a lavanderia? Onde está a lavanderia? Mostramos ou não mostramos? Mas eu vou deixar o Jorge só fazer para o pessoal tentar imaginar aonde fica. Meninas, adorei nosso Inspire-se Eurocutina com a JM Arquitetura, a Michele Santos e a Juliana Bouzas. Sempre uma alegria a gente acompanhar um projeto, né, a entrega de um projeto em São Paulo, e que delícia! Hoje está praticamente a entrega desse apartamento também. Daqui a pouco os proprietários recebem, vão ter uma surpresa, por isso que a gente só vai colocar o programa na próxima semana, para não dar spoiler. Não dar spoiler. Obrigado, um prazer novamente. É um prazer sempre receber vocês nos nossos projetos. Sejam bem-vindos. Inspire-se Eurocutina.